Olá pessoal, tudo bom com vocês? Dr. Fernando Magalhães aqui, dentista, estudante da especialização de ortodontia pela BCD Piauí. E hoje eu vou falar para vocês, pessoal, um pouco sobre análise cefalométrica, né, de Ricketts, certo? Análise cefalométrica é um assunto bem extenso, tá bom? Então vários pontos, vários traços que Ricketts faz, mas eu não pretendo falar sobre todos eles. Eu vou falar apenas alguns e ainda vou dividir em duas partes, porque para o assunto não ficar muito grande, muito extenso, certo? Beleza. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que é um dos principais que a gente vai trabalhar, principalmente é na região anterior. Vou ampliar a imagem aqui para ficar melhor para a gente ver, tá bom? Então, nós temos, pessoal, o primeiro ponto é o trespasse horizontal ou overjet. Então, na análise cefalométrica, isso é feito como? A gente fazendo, é claro que você pode fazer essa análise aí clinicamente, olhando para o paciente, mas aqui na análise cefalométrica você consegue também visualizar essa questão do trespasse, que é a distância aqui da ponta do incisivo inferior à ponta do incisivo superior. Então, essa distância é que nós chamamos de trespasse horizontal. Claro também que essa linha não é torta assim, era uma linha reta que é feita, certo? É mais ou menos nessa altura aqui, tá bom? Então, essa distância entre a ponta do incisivo inferior e a ponta do incisivo superior é o que nós consideramos de trespasse horizontal ou overjet. É claro que a gente vai ter um padrão de normalidade, que geralmente é 2,5 milímetros, certo? Esse é o padrão de normalidade, que pode variar para mais 2 milímetros ou menos 2, certo? Então, aqui a gente pode observar que está um pouco, o trespasse horizontal está levemente alterado, tá bom? Mas nada muito grave, tá bom? Nada muito acentuado. Então, nós temos outro ponto, que é o overbite, né? Que é o trespasse vertical. Como é que a gente vai medir aqui na análise esse trespasse vertical? Vai ser a altura, né, desse ponto aqui, que é a ponta do incisivo inferior, e a ponta do incisivo superior. A gente traça ali, então, essa distância aqui entre os dois, certo? Vai ser o trespasse vertical, ou overbite. E a distância entre os dois é 2,5 milímetros também, tá bom? Podendo variar para mais ou para menos, podendo variar para mais 2 ou menos 2 milímetros, tá bom? Então, a gente pode observar que o trespasse vertical aqui está dentro do padrão da normalidade, certo? Então, a análise cefalométrica de Ricketts, esses dois pontos aí, ele julga muito importante. Um ponto que é de extrema importância é a questão da extrusão dos incisivos inferiores, pessoal. Como é que a gente vai fazer essa análise da extrusão dos incisivos superiores? Essa linha que passa aqui, que a gente chama de plano oclusal, certo? Ela tem que passar próximo ou cortando um pouco a ponta do incisivo inferior, certo? Então, se essa linha do plano oclusal estiver coincidindo com a ponta do incisivo inferior, ou a ponta do incisivo inferior estiver passando até 1,5 milímetros, que é o padrão, né? Tem 1,5 milímetros, que podem variar para mais 2 ou menos 2. Então, essa extrusão dos incisivos inferiores está dentro do padrão da normalidade. Nesse caso aqui, ele está dentro do padrão da normalidade. E como é que a gente vai fazer para analisar a extrusão dos incisivos superiores? É a mesma coisa, a gente vai pegar essa mesma linha, que é o plano oclusal, e vai analisar com a ponta do incisivo superior. Então, essa distância aqui também tem que ser 1
1,5, que pode 1,5 milímetros, né? 1,25 milímetros, que pode variar para mais ou para menos 2 milímetros. Nesse caso aqui, esse incisivo superior ele está levemente extruído, tá bom? Mas também não está fugindo muito do padrão da normalidade. Por que esses dois pontos são bem importantes na análise de Ricketts? Porque através dele a gente vai saber se a gente vai precisar extruir, certo? Um incisivo inferior, ou se a gente vai extruir o incisivo superior, ou de igual forma a gente precisa saber, se ele tiver extruído, se a gente vai intruir o incisivo superior, ou então se a gente vai intruir o incisivo inferior. Então essa análise é de extrema importância para a gente saber quem está extruído ou quem está intruído e o que a gente vai fazer, qual o movimento que a gente vai fazer, tá bom? Então essas duas análises aí são bem importantes, tá bom? Na análise cefalométrica de Ricketts. Eu vou apagar aqui para fazer a outra explicação. Outro ponto que é muito importante é a questão da angulação dos incisivos, né? Então, como é que a gente vai fazer essa angulação? A gente vai fazer um traçado, né, desse ponto aqui que a gente chama de násio, até esse ponto aqui, na ponta do mento, né, que a gente chama de pogônio, tá bom? Que é o ponto násio-pogônio. Então, esse traçado que vai do násio até o pogônio, a gente vai traçar também uma linha no longo eixo, que já está aqui no longo eixo do incisivo superior, e vai formar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo, certo, do incisivo superior, que aqui já está especificado com 28 graus. Então, 28 graus é justamente o padrão de normalidade. Lembrando que você não precisa decorar, porque essas medidas vêm na análise cefalométrica, tá bom? Então, a angulação desse incisivo superior, ela está normal. Por exemplo, se tivesse acentuada, se ele tivesse mais inclinado, então a gente teria que fazer uma mecânica para colocar ele na angulação normal. Então é importante demais essa questão da angulação. Outra coisa que é importante também é essa angulação. Por exemplo, na técnica de straight wire, você vai passando o fio, coloca os brackets, vai passando o fio e os dentes, né, tende a vestibularizar. Então, muito cuidado nessa questão. Para esse daqui, até que tá bom, você não vai ter muito problema, mas alguns dentes que já estão bem angulados, né, para vestibular, se você usar essa técnica de straight wire, pode acabar ainda acentuando ainda mais a questão da angulação do incisivo superior, tá bom? Eu vou apagar aqui para a gente fazer a análise do inferior. Então, do inferior do mesmo jeito, a gente vai pegar o ponto násio-pogônio, essa reta, né, násio-pogônio, e a gente vai pegar a reta que passa aqui no longo eixo do incisivo inferior. Então, esse ângulo aqui, que é cerca de 23 graus, que eu medi aqui no meu template, tá bom? 23 graus, vai medir a angulação do incisivo inferior. Qual é o padrão? O padrão é 22 graus, que pode variar de 4 graus para mais e 4 graus para menos. Por que é importante? Do mesmo jeito do superior, o inferior também. Por exemplo, se o dente está muito angulado para vestibular, muito cuidado na hora de usar a mecânica de straight wire, porque a mecânica de straight wire tende a vestibularizar mais ainda a questão dos incisivos. Então, se você tem um dente que é angulado, tem angulação acentuada, e usar straight wire vai angular ainda mais, tá bom? Então,
esse dente aqui está dentro do padrão de normalidade, então a gente não vai mexer na angulação dele. De igual modo, se esse dente tivesse reto, né, com a angulação dele negativa, tá bom? Esse ângulo aqui seria bem mais fechado e a gente teria que fazer o quê? Uma mecânica para angular e deixar ele dentro da angulação padrão, que é 22 graus, tá bom? Então, pessoal, estou parando por aqui. No próximo vídeo eu vou explicar um pouco sobre protrusão, ângulo interincisivo, convexidade do ponto A e comprimento do arco. Até mais e boa tarde para vocês.